Glórias a Deus. É esse Deus que estamos louvando. Não há outro como Ele. Por isso que nós temos certeza que não perdemos a viagem. Glória a Deus. Viemos adorar um Deus vivo, fiel, verdadeiro. Aquele que diz: operando eu, quem é que pode impedir? Quando Deus opera, quando Deus manda, quando Deus determina, ninguém pode enfrentá-lo, ninguém pode mudar. Glória seja dada ao bendito nome de Jesus. Irmãos, como dizíamos, estamos felizes, graças a Deus pelos irmãos. A casa, embora a pandemia está aí, está cheia, glorificamos a Deus pela vivacidade da fé dos nossos irmãos deste campo de Louveira. Quero sempre glorificar ao Senhor por isso. E nós estamos hoje, como dissemos, recebendo aqui nosso querido amigo pastor Mateus Soares, do Rio de Janeiro. E eu confesso, irmão, que eu não fiz anúncio, viu? Se alguém ficou sabendo é porque escapou, porque nós estamos aí com os protocolos, mas nós vamos gravar esse culto, vamos filmar, e amanhã ou logo depois, hoje à noite, vai estar subindo para o YouTube. Então todos poderão rever, e os que não estão aqui, que vão participar do segundo culto, poderão ver amanhã. Então nós louvamos a Deus por esse momento tão maravilhoso. Pastor Mateus, nós já fizemos tudo aqui, vamos deixar aqui um tempo aqui para o irmão estar pregando, amém, queridos? Então vamos receber aqui nosso irmão Mateus. Não deu nem tempo dele descansar um minutinho, ele está vindo de Limeira, um trabalho que ele estava fazendo ali. Aí sobrou esse tempinho aqui, nós fizemos aqui um fechamento aqui, mas daqui ele vai pregar numa outra igreja, no culto, no segundo culto, ele seria em outro lugar. Mas nós glorificamos a Deus pela vida dele, pela correria santa, irmãos? Quando é santa, é bênção. Então, a igreja está feliz mais uma vez com o pastor Mateus. Vamos dizer: é bem-vindo, bem gostoso, irmãos? É bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Localize o texto que eu quero compartilhar esta noite com vocês, uma palavra de Deus, me permitindo o Senhor. Marcos capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Se você estiver perto de você e alguém que está sem Bíblia, se você puder, compartilhe com essa pessoa a sua Bíblia, para que todos nós sejamos alcançados por essa palavra. É sempre muito bom retornar à igreja em Louveira, poder rever pastor Gaetano. Nosso carinho, nossa gratidão sempre a todos os irmãos, poder estar na companhia de vocês e servir ao Senhor junto com vocês é sempre um presente muito grande. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês em nome de Jesus. Você achou aí Marcos capítulo 5? Se achou, com um sinal, diga amém. Eu quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 1. Alguns versículos a partir do versículo 1. Marcos 5, a partir do verso 1, está escrito assim: chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem, possesso de espírito imundo. Este morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o conseguia prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém conseguia subjugá-lo ou dominá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus, correu e adorou ao Senhor, clamando em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Andava pastando ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: mande-nos para aqueles porcos, para que entremos neles.
Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade pelos campos, e muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o que fora endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e então temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17: e então começaram a rogar que Jesus saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, nessa oportunidade que é tão preciosa de poder compartilhar uma palavra de Deus com vocês nesse primeiro culto do domingo de hoje. Marcos 5 é uma história muito conhecida por todos nós. Na verdade, para nós entendermos o valor de Marcos 5, é quase que inevitável nós entendermos o que se passou no capítulo 4 desse texto, desse evangelho. Capítulo 4, a Bíblia registra que Jesus está com uma grande multidão, pregando para aquelas pessoas. E de repente a Bíblia diz que Jesus vai concluir todo aquele momento e vai dizer aos discípulos para que pudessem entrar com ele dentro de um barco para atravessarem o mar da Galileia. A multidão é despedida, cada um retorna para as suas casas, para os seus locais de origem, e o Senhor vai até Gadara, a região da Decápolis, as 10 principais cidades que faziam fronteira com o mar da Galileia. É uma coisa muito interessante nós assimilarmos o que está acontecendo aqui, porque a sensação que temos quando nós percebemos toda a reação dos discípulos e tudo aquilo que vai acontecer quando Jesus chega em Gadara, é que, humanamente falando, não havia uma previsão, uma organização ou um ajuntamento de pessoas em Gadara para receber Jesus. É bem provável que nem mesmo os discípulos sabiam que Jesus iria até Gadara naquele dia. A sensação que nós temos quando nós lemos Marcos capítulo 4 e Marcos capítulo 5 é que aquele era um planejamento que fazia apenas respeito ao projeto pessoal de Jesus. O Senhor sim sabia que eles iriam até Gadara, mas por alguma razão não havia compartilhado com os discípulos. O Senhor sim sabia que eles iriam até Gadara, mas por alguma razão, pessoa alguma de Gadara sabia que Jesus iria até a cidade deles naquele dia. O Senhor interrompe aquele momento com aquela multidão em uma parte de Israel no mar da Galileia, e quando ele vai para Gadara, ele vai única e exclusivamente para libertar esse homem. Ele vai única e exclusivamente para socorrer esse homem na necessidade, na aflição, na dor que esse homem vivia, no que dizia respeito à realidade que fazia parte da sua vida. Só que chama a nossa atenção para uma verdade muito especial da vida, do princípio pessoal, do caráter de Cristo e de tudo aquilo que Jesus deseja que nós viemos entender sobre ele. Ele deixou uma grande multidão para ir pregar para um único homem. Ele despediu toda uma multidão para ir socorrer uma única pessoa. Da mesma forma que na parábola da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 ovelhas para ir em busca de uma única ovelha que havia se perdido. Jesus deixa toda esta multidão para ir salvar, para ir recuperar e para ir transformar a realidade desse homem, que nós nem sabemos o seu nome,
apenas o conhecemos como o endemoniado de Gadara. Há uma lição sobre Jesus que está sendo compartilhada aqui, que nós precisamos entender o poder disso para a nossa vida. Jesus valoriza as pessoas na sua individualidade. Jesus não nos valoriza apenas na coletividade. Os olhos do Senhor não estão sobre nós apenas em um dia desse, um domingo de noite, quando nós nos reunimos para prestar um culto a Ele, não. A atenção do Senhor está sobre você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você está no seu ambiente estudantil, quando você se sente só, o Senhor não te desampara, o Senhor não te abandona. Quando você está em meio às suas lutas, às suas aflições, às suas dores, meu irmão, você pode ter certeza, o Senhor está com você ali. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a realidade que você vivencia em sua vida, porque Jesus não nos abandona em momento algum da nossa trajetória. Ele sempre está conosco. O Senhor não nos deixa só. Quando ele vai até Gadara para socorrer esse homem, ele está deixando bem claro que ele não nos valoriza apenas na coletividade, mas ele também nos valoriza na nossa individualidade. Isso aqui é algo muito interessante, é algo muito precioso. Se você for perceber, talvez os grandes ensinos de Jesus, ou as grandes mensagens do Senhor, foram pregadas não para uma multidão, mas foram pregadas para uma única só pessoa. Você tem, por exemplo, o texto que é conhecido como textuário da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto não foi pregado para uma multidão, foi pregado para um único homem chamado Nicodemos. O texto que fala que Jesus é a fonte de águas vivas, que Ele tem uma água a oferecer, uma água que sacia a nossa sede, e uma água que o efeito dela não é terminável, mas é para sempre, eterno, constante, ininterrupto. Não foi pregado para uma multidão, mas foi pregado para uma única mulher, que nós nem sequer sabemos o seu nome, mas conhecemos como a mulher samaritana, que estava ouvindo o Senhor no poço de Jacó. Porque o Senhor sempre nos valoriza em meio à nossa individualidade. O Senhor sempre tem o seu melhor para compartilhar conosco quando nós estamos sozinhos. O Senhor sempre tem o seu melhor para revelar sobre nós quando as pessoas não estão próximas, quando as pessoas não estão presentes e talvez você se sente só. Deixa eu lhe assegurar desta verdade esta noite através dessa palavra. O Senhor te ama quando você está só. O Senhor não te desampara quando você está só. O Senhor não te abandona quando você está só. Ele te ama quando você está sozinho, em meio às suas dores, aflições, em meio à realidade que você vivencia. Ele sempre estará com você. Cristo nos ama na nossa individualidade. Você pode glorificar a Ele por isso esta noite. Ele vai visitar esse homem, apenas esse homem. Ele vai visitar esse homem e não tem ninguém juntamente com ele. Ele vai visitar esse homem e nenhuma pessoa de Gadara sabia que esse homem seria alcançado, ou que Jesus iria até aquele local. Na verdade, o cenário que nós temos é de um homem totalmente desacreditado. O cenário que nós temos é de alguém que talvez outrora tinha uma família, tinha uma casa, tinha um lar, talvez tinha até uma certa posição social, mas que havia sido dominado por uma legião de demônios. E essa força do mal havia o tirado da sua família, da sua integração social. E ele vivia agora entre montes e entre sepulcros. Isso aqui é interessante porque, dentro de uma visão de topografia, o texto especificamente está falando sobre lugares altos e sobre lugares baixos. Montes e sepulcros. E de algum modo eu penso que esses altos e baixos não dizia respeito apenas à realidade geográfica que ele vivia, mas também à sua vida. Porque a sensação que nós temos é de alguém muito vulnerável dentro de si. Porque de repente ele vê Jesus e ele corre para adorar. Só que quando ele corre para adorar, é como se essa força do mal o tomasse. E aí não é mais o instinto de um homem querendo adorar, já é a força do mal que oprimia e dominava ele, dizendo que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, porque é que veio aqui nos atormentar.
É um homem que vivia altos e baixos, não apenas da geografia do local onde ele estava, mas a sua vida também. Certamente havia momentos que ele sabia que ele estava refém daquela força do mal, mas por algum instante em sua consciência ele tentava vencer aquilo, mas de repente parece que aquilo dominava ele, e ele não conseguia ser livre sozinho, ele não conseguia vencer aquele momento sozinho. Altos e baixos faziam parte da sua vida. Talvez eu estou falando a alguém que a sua vida tem sido marcada por altos e baixos. Às vezes parece que está tudo bem, mas talvez às vezes vem uma angústia, uma tristeza, uma vontade de parar, uma vontade de desistir. Tem dias que parece que as coisas vão recomeçar e vão voltar a dar certo, mas talvez tem dias que parece que não há mais saída e não tem mais solução. Deixa eu lhe dar uma boa notícia esta noite. Jesus quer ir ao seu encontro para dar fim a esses altos e baixos, a esta vida inconstante, e te levar a um lugar de paz, a uma alegria verdadeira, a uma vida que vale a pena ser vivida, porque a vida plena de Deus para o seu povo. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso. O Senhor desce, e quando desce do barco, esse homem vai em direção ao Senhor. Quando ele se prostra, é a força do mal que fala através dele: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Por que é que veio aqui nos atormentar? Aí a Bíblia diz que Jesus desce do barco já dizendo o seguinte: saia desse homem, espírito maligno. Lucas, quando registra esse texto, diz que quando Jesus diz aos demônios para que eles saiam do homem, informa que o pedido dos demônios foi o seguinte: Senhor, por favor, não nos mande para o abismo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Senhor, por favor, não nos mande para o abismo. A ideia de abismo aqui é a eternidade completa de inferno. É um lugar de aprisionamento completo. Isso aqui está ensinando uma coisa para a gente: o inferno é um lugar tão terrível que nem mesmo os demônios querem ir para lá. Você pode entender isso? Você pode repetir isso comigo? Diga: o inferno é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Senhor, por favor, não nos mande para o abismo. Havia uma manada de porcos pastando ali próximo, e a Bíblia diz que o que os demônios pedem é: Senhor, por favor, nos envie para aqueles porcos. E o Senhor os autoriza. Eles entram dentro dos porcos, e os porcos, dominados por essa ação do mal, se lançam em um despenhadeiro. Quando você vai até hoje em Gadara, você consegue ver esse despenhadeiro. É um local de frente do mar da Galileia, perigosíssimo. E lançando-se ali, morrem todos afogados. Eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Os seres espirituais, eles são organizados. Eles possuem muitas atividades e ações. Só que uma das coisas que o reino das trevas não possui é aquilo que nós chamamos, teologicamente falando, de onipresença, ok? Por exemplo, um demônio não pode estar em mais de um local ao mesmo tempo. Um espírito maligno, por exemplo, que atua no estado de São Paulo, não pode atuar ao mesmo tempo no estado do Rio de Janeiro, porque eles são organizados, mas eles não são onipresentes. Se você entende isso, você compreende que se haviam 2.000 porcos, para eles agirem em uma só ação, em uma só direção, agindo em conjunto, biblicamente falando, era preciso pelo menos uma força do mal para dominar cada um daqueles animais. Nós estamos falando de 2.000 porcos. Nós estamos falando de pelo menos 2.000 demônios. Eu não estou trabalhando nem um termo legião que dizia pelo menos sobre 8.000. Eu estou trabalhando a ideia só da unidade de porcos. Pelo termo legião, de legião romana, de soldados romanos, eram pelo menos 8.000. Aonde é que estavam esses demônios? No homem. Você consegue imaginar a aflição que esse homem vivia? A dor que assolava a sua alma? As cadeias espirituais que faziam parte da sua realidade de vida? Esse homem é liberto. O Senhor expulsa esses demônios entram nos porcos, lançam os porcos no mar da Galileia. Só que aqui é uma primeira lição que a gente precisa aprender com Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não divide ambiente com porcos. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus não divide ambiente com porcos. Você sabe que porcos, dentro do contexto do Antigo Testamento, do contexto bíblico, representava impureza, imundícia.
Os judeus, por exemplo, não podiam criar, não poderiam se alimentar, não podiam conviver com porcos. Se Jesus entra em Gadara, e a primeira coisa que acontece em Gadara é os porcos saindo de Gadara, isso aqui em primeiro lugar está nos ensinando algo sobre Jesus, um princípio sobre o Senhor. Se há uma coisa que Jesus não faz é dividir ambiente com porcos. Um local onde Jesus chega, os porcos sempre saem. Uma vida onde Jesus entra, tudo aquilo que é impuro sempre sai. Um coração onde Jesus entra, tudo aquilo que é imundo sempre sai. Só que a gente precisa entender uma coisa aqui: nem sempre quando Jesus entra em uma vida, nem sempre quando Jesus entra em um coração, nem sempre quando Jesus entra na história de alguém, ele entra trazendo coisas. Haverá momentos que a primeira coisa que Jesus vai fazer é tirar o que precisa ser tirado. E aqui às vezes cria um choque dentro do nosso raciocínio, porque às vezes a gente promete para muitas pessoas: ó, entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus tem muita coisa para te dar. Entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus tem muita coisa para te acrescentar. Entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus tem muita coisa para te oferecer. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: nem sempre Jesus vai entrar na vida de alguém dando algo para essa pessoa. Às vezes ele vai entrar tirando algo, limpando o que precisa ser limpado, removendo o que precisa ser removido. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia: primeiro ele precisa tirar o que precisa ser tirado, para que o ambiente estando limpo, a glória dele possa ser revelada sobre esse lugar, sobre essa vida e sobre essa pessoa, para que o nome dele seja glorificado através disso. Em primeiro lugar, Jesus não divide ambiente com porcos. Sabe o que é interessante aqui? O que são porcos? Porcos são criações. Porcos são criações. E uma das características de uma criação é que você tem que alimentá-la diariamente, correto? Isso aqui parece nos sugerir uma coisa: haverá momentos que Jesus vai tirar de nós coisas que nós já estamos alimentando há muito tempo. Você está comigo aí? Haverá momentos que Deus vai limpar em nós coisas que talvez há muito tempo você estava alimentando isso na sua vida. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia esta noite diante dessa palavra. Deixa Deus fazer a limpeza que é necessário Ele fazer. Deixa Deus fazer a limpeza que está no propósito dEle para realizar na sua história. Porque Deus nunca tira de nós algo que vai fazer com que a nossa vida seja melhor com isso. Sempre quando Deus precisa tirar alguma coisa, é uma limpeza de Deus, é um aperfeiçoamento de Deus, é um trabalhar de Deus, para que você alcance uma nova estação de Deus, onde coisas melhores e maiores de Deus virão sobre a história da sua vida. Você entende isso e pode dar graças a Deus por isso? Os porcos saem, Jesus fica. E o homem que vivia entre montes e sepulcros, nu, ferindo-se com pedras, em um cenário totalmente desesperador, que a sociedade já havia desacreditado ele, rejeitado ele e exposto ele ao nada, à exclusão social. Agora é o homem que a Bíblia diz que ele está assentado, vestido, em perfeito juízo. A sociedade olha para isso e tem. Só que aí tem uma coisa: em vez deles olharem e se alegrarem pela recuperação daquele homem, a Bíblia diz que o foco deles vai totalmente para os 2.000 porcos que haviam sido destruídos. E por causa desses 2.000 porcos, eles olham para Jesus e dizem o seguinte: ó, por favor, saia da nossa cidade. Você consegue imaginar alguém expulsando Jesus por causa de porcos? Esse cenário continua existindo na vida de muita gente até hoje. Muitas pessoas que estão procurando porcos e preferindo porcos em vez de Jesus. Muitas pessoas que têm diante de si a oportunidade de uma salvação, de terem uma limpeza em sua vida, mas se acostumaram com os porcos, se acostumaram com as impurezas, se acostumaram com o pecado, se acostumaram com a imundícia. Eles querem isso, eles querem alimentar isso, eles querem conviverem com isso, eles não querem abandonar isso. E o que eles estão dizendo com as decisões da sua vida é: Senhor, saia, nós preferimos os nossos porcos. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender com esse texto que Jesus não divide ambiente com porcos. Em segundo lugar, a gente precisa aprender que Jesus não permanece em um lugar onde ele não é bem tratado.
Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus não permanece em um lugar onde ele não é bem tratado. Você lembra da igreja de Laodiceia? Ele estava do lado de fora, dizendo o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com vocês. Mas se vocês não abrirem a porta, não forem cordiais, não me tratarem bem, eu permaneço do lado de fora. Espera aí, era igreja porque Jesus havia morrido por ela. Era a igreja porque através da obra de Cristo que ela havia nascido. Era a igreja porque Jesus havia fundado ela. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se não é para mim estar em primeiro lugar na vida de vocês, eu não vou estar em nenhum outro local mais. Eu fico do lado de fora, mas a minha presença não permanecerá se não for bem tratada, se não for bem-vinda. Porque a gente precisa entender isso. Se Jesus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, ele não vai estar em nenhum outro lugar mais. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele está do lado de fora. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não fica em nossa vida. Mas se você tratar bem a presença dele, ele permanece, ele faz morada, ele realiza maravilhas, porque Jesus só permanece onde a presença dele é bem-vinda. Quem pode levantar a sua mão e manifestar uma palavra agradável de louvor e de reconhecimento à presença dele? Os moradores de Gadara olharam e disseram: Senhor, saia da nossa cidade, porque nós preferimos os nossos porcos do que a sua presença. Aí sabe o que é interessante? Que Jesus olhou para eles e disse: ok, vocês querem que eu saia de Gadara? Eu saio. Vocês querem que eu saia do território de vocês? Ok, a minha presença não fica onde eu não sou bem-vindo. Jesus entra dentro do barco, os discípulos entram com ele. Aí o desfecho da história aqui mexe com a gente, porque o homem liberto olha para Jesus e diz: eu posso ir contigo? Duas perguntas são feitas a Jesus nesse texto. Quantas perguntas? Duas. A primeira é dos demônios: podemos ir para os porcos? A resposta de Jesus foi qual? Sim. A segunda é de um homem liberto querendo seguir Jesus e tornar-se um discípulo, provavelmente. Posso ir contigo? A resposta de Jesus é não. Isso daqui não é um nó na cabeça da gente? Para os demônios Jesus diz sim, para um homem liberto Jesus diz não. Talvez ele poderia olhar para o Senhor e argumentar e dizer: Senhor, não foi o Senhor que disse que grande é a seara, poucos são os ceifeiros? Se ele tivesse ouvido aquele ensino, sim. Não foi o Senhor que diz: rogai aos trabalhadores, ao Senhor para que envie trabalhadores para a seara? Sim, eu quero ser um trabalhador dessa seara. Eu quero ir contigo, eu quero ser um discípulo, eu quero aprender contigo. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor fala, eu quero absorver aquilo que o Senhor ensina. Eu quero me tornar aquilo que o Senhor tem ensinado aos seus discípulos que se tornem. Eu posso ir contigo? A resposta de Jesus é não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nem sempre vai ser fácil você ouvir um não de Deus e aceitar isso. O gadareno queria ir com Jesus, para ser um discípulo, para seguir ao Senhor, para conviver com o Senhor. E a resposta de Jesus foi não. Porque nem sempre vai ser fácil você ouvir um sim de Deus quando você queria ouvir um não dele para alguma coisa. E nem sempre vai ser fácil você ouvir um não de Deus quando os seus projetos contavam com um sim dele para alguma coisa. Só que o versículo 20 desse texto diz o seguinte: que ele obedeceu a Jesus quando Jesus disse não. Mas ele foi para a sua casa e anunciou a todos quanto faziam parte da sua vida e do seu círculo de amigos quão grandes coisas o Senhor fez por ele. E a Bíblia diz que todos se maravilharam. A Bíblia diz que ele começou a anunciar em Decápolis, aquelas 10 cidades. Você consegue imaginar aquele homem passando pelas cidades e olhando para as pessoas, talvez ele dizendo: eu posso falar com você? E as pessoas dizendo: pode. E ele dizendo o seguinte: você se lembra de um homem que havia em Gadara há algum tempo atrás, que era dominado por demônios, que as pessoas prendiam e ele quebrava cadeias e vivia uma vida terrível? E as pessoas dizendo: me lembro. E ele dizendo: você tem ouvido falar daquele homem? E as pessoas dizendo: é verdade, eu nunca mais
mais ouvi falar daquele homem. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu, e ele dizendo: não, ele não morreu, eu sou aquele homem. Mas como assim? Chegou um homem chamado Jesus lá, e veio diante de mim, me libertou, mudou a minha história. No final eu disse para ele: posso ir contigo? Ele me disse não. Eu não quis aceitar o não dele na hora, mas decidi obedecer. E porque eu ouvi o não dele lá atrás, obedeci. Hoje eu estou aqui dizendo para você que da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também. Porque o não de Deus é garantia que Deus tem algo melhor para você. Tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para a sua vida. O não de Deus vai fazer sentido lá na frente. Você pode glorificar a Deus por isso. Olha alguém perto de você, diga: nem sempre vai ser fácil ouvir o não de Deus, quando você queria ouvir um sim dele. Mas diga para essa pessoa: fique tranquilo, porque o não de Deus é a garantia de algo melhor. Você pode dar glórias a Deus por isso? Esse homem vai por Decápolis, vai anunciando de cidade em cidade, vai passando de lugar em lugar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós precisamos entender que o não de Deus é o cuidado de Deus sobre nós. O não de Deus é Deus olhando para a gente e dizendo: a sua visão é limitada. Você só consegue enxergar o ontem e o hoje, e no máximo fazer uma leitura de previsão sobre o amanhã. Mas há um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, que Ele tem o controle da história da minha e da sua vida. E todas as vezes que Ele diz não para algum de nós, o que Ele está dizendo é: eu já vi o futuro e eu tenho algo melhor preparado. Eu já construí o amanhã e eu tenho algo melhor preparado para você. Eu estou profetizando esta palavra de Deus sobre alguém que está me ouvindo esta noite. O não de Deus é a garantia de algo melhor. O não de Deus é a garantia de algo melhor. O não de Deus é a garantia de algo melhor. É o amor e o cuidado de Deus sendo revelado sobre a sua vida. Todas as vezes que Deus diz não, o que Deus está dizendo é: eu tenho algo melhor preparado para você. Quem pode louvar ao Senhor Deus por essa verdade? Esse homem vive uma realidade totalmente diferenciada em sua vida, porque ele tem coragem para dizer: ok, Senhor, é o seu não, eu aceito. Eu queria ir contigo, mas é o seu não, eu aceito. Eu concluo essa palavra aqui. Uma última coisa que me chama a atenção nesse texto é que esse homem, ele se move em uma dimensão, porque ele consegue entender o amor que Deus tinha pela sua alma. Você pode olhar para alguém de máscara mesmo, mas dar um sorriso para essa pessoa e dizer para essa pessoa: você precisa entender que Deus ama você. Não, pergunte de novo para essa pessoa, diga: você já parou para pensar isso? Que você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que te ama. O que revoluciona a mente e o coração do gadareno é que ele compreendeu que havia alguém que amava ele, e esse alguém era o Senhor. E a leitura que ele faz é bem simples, mas é poderosa, porque ele entende o valor que a alma dele tinha para Deus e para o diabo. Eu vou repetir isso daqui. Uma das coisas que revoluciona ele é que ele entende o valor que a alma dele tinha para Deus e o valor que a alma dele tinha para o diabo. Porque o valor que a alma dele tinha para Deus é expressado quando Jesus chega em Gadara. Porque para ele chegar em Gadara, ele havia despedido uma multidão, havia despedido uma, enfrentado uma tempestade, ou seja, ele havia colocado a vida dele em risco, em uma viagem, despediu uma multidão, não para pregar para uma outra multidão, mas para ir pregar para um único homem, chamado por nós de Gadareno. Quando Jesus coloca a vida dele em risco para ir pregar para aquele homem, quando Jesus coloca a vida dele em risco para ir libertar aquele homem, quando Jesus coloca a vida dele em risco para ir socorrer aquele homem, o que Jesus, em outras palavras, está dizendo para ele é o seguinte: para mim, a sua vida tem o mesmo valor da minha vida, porque eu coloco a minha vida em jogo para vir salvar a sua vida, ok?
Ele entende o valor da alma dele para Jesus. Só que após entender o valor da alma dele para Jesus, ele também entende o valor da alma dele para o diabo. Porque quando Jesus olhou para os demônios e disse: saiam dele, vão para os porcos, eles não retrucaram. Eles não pediram para permanecer. O pedido deles foi: então nos mande para os porcos. Porque tudo que os demônios precisam é de um corpo para habitar. E o que eles estão dizendo para Jesus é o seguinte: já que nós não podemos ficar nesse homem, nos envie para os porcos. O valor da alma para o diabo estava sendo revelado aqui. Para o diabo, um homem tem o mesmo valor que um porco. Quando ele entende o valor da alma dele para Deus, e quando ele entende o valor da alma dele para o diabo, ele não tem dúvidas. Ele olha para Jesus e ele diz: eu posso ir contigo? Eu posso seguir contigo? Porque ele entende uma coisa: não trate como opção quem te tratou como prioridade. Quando Cristo foi à cruz e deu a vida dele para salvar a sua vida, o que ele estava dizendo é: para mim você tem o valor da minha vida, porque eu entrego a minha vida para salvar a sua vida. Eu entrego a minha vida para dar esperança à sua vida. Eu entrego a minha vida para mudar a perspectiva da sua vida. Eu entrego a minha vida para gerar salvação para a sua alma e alegria para a sua vida. Quando Jesus faz isso, o que ele está dizendo é o seguinte: independente do valor que a alma sua pode ter para qualquer outra razão, ou para qualquer outro ofício, pode ser até para o mal, pode ser até para o reino das trevas, eu quero que você entenda que para mim você tem um valor da vida de Deus, porque o próprio Deus veio em carne, fez-se semelhante aos homens, foi até a cruz sofrendo a pior de todas as mortes, para comprar você, para perdoar você, para salvar você, para mudar a sua história. Será que você pode levantar uma de suas mãos e dizer: Senhor, eu quero te agradecer pelo seu amor, eu quero te agradecer pela sua bondade, porque eu não mereço, isso é a sua graça, mas eu sei que o Senhor me ama e deu a sua vida para salvar a minha vida. Quem pode dar glórias ao Senhor Deus por isso? Se há gratidão no seu coração por isso, coloque-se de pé louvando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender que ninguém nos ama como Jesus. Deixa eu repetir isso daqui para você. Nós precisamos entender que ninguém nos ama como Jesus. Ser convicto e convicta desse amor é algo extraordinário que precisa fazer parte da nossa vida. Quando a gente entende isso, quando a gente entende o poder de Cristo, a salvação de Cristo, o amor de Cristo, e o quão precioso é esse amor para as nossas vidas, não há outra alternativa a não ser nos rendermos diante deste amor e dizer: Senhor, eu não mereço, isso é fruto da tua graça, eu quero seguir contigo. Eu quero seguir contigo. Eu quero viver para ti. Eu quero que a minha vida sirva para a tua glória. Eu quero que a minha vida sirva para o crescimento do seu reino. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer isso? Diga: Senhor, eu quero seguir contigo. Eu quero seguir contigo, eu quero seguir contigo, eu quero corresponder a esse amor do Senhor. Eu quero corresponder a esse amor do Senhor. Quando você entende o poder desse amor sobre a sua vida, tudo muda. Eu quero orar com você, mas eu gostaria que você entendesse isso, e isso ficasse bem gravado na sua memória. Cristo ama você. Se você fosse escrever um livro e fosse se mencionar nesse livro, como que você se mencionaria? José, Paulo, Mateus, André, advogado, pastor, construtor, professora, médico. Como que você se apresentaria? O apóstolo João escreveu um livro, o Evangelho escrito por João. E todas as vezes que ele se cita naquele livro, ele diz: o discípulo que Jesus amava. Você consegue olhar para você e todas as vezes que você for se referir a você, você ter essa convicção: eu sou alguém que Deus ama. Porque talvez o mundo, o diabo, as pessoas podem tentar criar um cenário na sua mente, que você não tem valor, que você não é especial. Mas quando você entende que você é alguém amado por Deus,
Você pode dizer isso, diga: eu sou alguém que Jesus ama. Você pode repetir isso, diga: eu sou alguém que Jesus ama. Quem é você, o discípulo que Jesus amava? Não importa quais são os rótulos que a sociedade tenta colocar talvez em você, você precisa olhar para você e dizer: eu sou alguém que Jesus amou desde o princípio. Eu sou alguém que Jesus amou quando eu nem o conhecia ainda. Eu sou alguém que Jesus foi à cruz para morrer em meu lugar, porque essa foi a maior demonstração do amor dele pela humanidade. Você pode levantar a sua mão e dizer bem alto: aqui tem alguém que Jesus ama. 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 Quem pode agradecê-lo por esse amor? Alguém que Jesus ama. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no seu coração, mas eu preciso que você entenda isso como ação dessa palavra. Você é alguém que Jesus ama. Você é alguém que Jesus atenta os seus olhos, que Jesus não perde de vista, que Jesus não perde o controle da história. Você precisa sair desse culto convicto desse amor, desse cuidado. Quando você começar amanhã a sua semana, se prepare para o início de uma semana especial de Deus para a sua vida. E diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos medos, diante dos desafios, enfrente eles sabendo: eu sou alguém que Jesus ama. Eu sou alguém que Jesus ama. Eu sou alguém que Jesus ama. Isso vai mudar tudo. Você é alguém que Jesus amou. A esperança de Deus para a história da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Aonde alguém que ouviu a sua palavra, que entendeu essa palavra, Deus, que esse amor do Senhor possa preencher esse coração, possa preencher esse vazio, possa afastar todo medo, toda ansiedade, toda apreensão, toda dúvida, todo desânimo, Senhor. Que nós sejamos batizados nesse amor, encharcados nesse amor, envolvidos por esse amor. Que essa convicção do seu amor possa vir sobre nós, que nada nos abale, mas que a convicção do seu amor venha sobre nós e entendamos o seu cuidado e a sua proteção sobre as nossas vidas. É isso que nós oramos a Ti e lhe agradecemos em nome de Jesus. E você que assim entende e concorda, diga amém. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós que sabe desse amor, mas que talvez está distante dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida e o seu coração a Ele. Você sabe qual é o valor que você tem para Deus. Não trate como opção quem te tratou como prioridade. Se você precisa renovar sua aliança com Deus, ou entregar o seu coração a Jesus, recomeçar a sua caminhada de fé, eu preciso orar por você agora. Aonde tem uma vida para Jesus nesse culto? Faz assim com a sua mão. Aonde está a primeira pessoa para Jesus dessa noite? Não importa quão terrível talvez o seu coração tenha estado do Senhor, há uma esperança de Deus para a sua vida, há um perdão de Deus para você. Está chegando um filho retornando aos braços do Pai. Você pode dar glórias a Deus por isso? Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, nós já vamos orar com você. Eu quero saber onde está a segunda pessoa que, consciente desse amor de Deus pela sua vida, quer se render a esse amor, quer corresponder a esse amor, entregando a sua vida, o seu coração a Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua história. Aonde está a segunda pessoa para Cristo nesta noite? Cadê você? Aonde está a segunda vida para Jesus? Aonde está a segunda vida para Jesus? Há mais alguém que deseja esta noite renovar a sua aliança com Cristo, entregar o seu coração a Ele, reconhecê-lo publicamente como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma? Se há uma segunda pessoa, essa oportunidade é tão nobre, é tão especial, é tão imperdível. Nós queremos orar por você. Cadê a segunda pessoa para Cristo? Aonde você está? Venha a Cristo esta noite, venha entregá-lo o seu coração, a sua vida. Venha responder a esse amor de Deus por você.
venha dizer: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero voltar, eu quero recomeçar minha caminhada de fé. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Se alguém pela internet que vai assistir esse culto deseja fazer essa reconciliação com Cristo, enquanto nós estivermos orando aqui, faça essa oração comigo aí também. Mas eu quero saber se presencialmente há uma segunda vida nesse culto aqui que deseja fazer essa decisão. Há mais alguém? Enquanto você vem, eu quero convidar a toda a igreja que estenda as mãos à frente. Eu quero orar com esse meu irmão. Você pode vir. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu renovo minha aliança contigo. Te entrego meu coração. Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoe as minhas falhas. Me ajude a viver de uma forma que agrade a Ti e que a Tua natureza, a Tua santidade e o Teu temor possa preencher a minha vida e o meu coração. Muito obrigado pelo Teu amor por mim. Eu Te amo, Jesus. Senhor, nós queremos Te louvar pela vida do Teu filho, do nosso irmão, que renova a aliança contigo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu futuro, a sua família. Que o Senhor cubra ele, ó Pai, com o Teu poder, com o Teu perdão, com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa mudar a história da vida dele para melhor. Que ele possa experimentar, ó Pai, uma alegria tão eterna, uma alegria na alma, uma alegria, ó Pai, que nada nessa vida consegue superar, chegar nesse nível e intensidade de alegria, que nada na vida consegue preencher. Que a Tua graça possa ser revelada e manifestada de uma forma abundante sobre a vida dele, e que a convicção desse amor do Senhor por ele possa ser algo tão presente, tão inexplicável e tão real, de uma forma muito especial. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus Te abençoe em nome de Jesus. Você pode louvar ao Senhor? Levante sua mão e diga: Senhor, muito obrigado pelo Teu amor por mim.